Olá, é muito bom me reunir com você virtualmente através deste vídeo, desse estudo, para estudarmos a palavra de Deus, para elevarmos a Deus nossas preces. E fico feliz porque, como a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, ali Ele está no meio deles. Eu estou aqui e você está aí, e outros talvez com você. Então nós estamos reunidos para estudar a palavra de Deus. E eu fico feliz em saber que Ele está atento ao que estamos estudando e envia o Espírito de seu Filho para falar ao nosso pensamento, à nossa mente, e nos ajudar a compreender a sua palavra. E por isso nós vamos agora nos ajoelhar para levarmos a Ele uma prece antes de darmos início ao estudo de hoje. Pai Santo, Deus amado, somos gratos a Ti por podermos estudar a Tua palavra, por podermos nos reunir através do propósito de estudar as Tuas Escrituras, levar a Ti nossas preces, e por isso Te suplico que envie a nós o Espírito de Seu Filho que clama Abba Pai, para que Ele nos ajude a compreender o tema que vamos estudar agora. Nós nos prostramos ajoelhados diante de Ti e do Seu Filho, pois sabemos que essa é a posição apropriada, reverente, mencionada na Tua palavra, para nós falarmos contigo quando reunidos com este propósito. E por isso te suplicamos que aceite a nossa adoração, que nos perdoe de todo pecado e nos ilumine a mente e o entendimento para compreendermos a Tua vontade. Pedimos essas bênçãos em nome do Seu amado Filho Jesus. Amém. Então vamos lá para o estudo de hoje, estudo de número 147, reverência pela casa de Deus. Já falamos um pouco no estudo anterior sobre isso, agora vamos falar de forma mais abrangente. Pergunta 1. Por que mandou Deus que seu povo erigisse um santuário? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25, verso 8. É importante nós analisarmos esse texto dentro de seu contexto. Ali nesse santuário aparecia a manifestação visível da presença de Deus. O Shekinah era uma glória que cobria ali o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Então a presença visível de Deus se manifestava ali naquele lugar, né? Nós sabemos que isso não se aplica hoje aos templos feitos por mãos humanas, porque a própria palavra de Deus vem dizendo isso. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele quer habitar no nosso coração, no coração das pessoas que se reúnem nesses templos. É aí que Ele quer habitar. Pergunta 2. Como ordenou Deus que considerassem esse lugar em que Ele habitaria? Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 30. Então ele queria reverência. Reverência não é se comportar de qualquer maneira, se comportar como nos comportamos em nossa casa. Não, precisamos ser reverentes, silenciosos, ter postura adequada. Pergunta 3. Que diz Deus das coisas sagradas do seu culto? Toda coisa sagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Levítico 27, 28. Então é algo de fato santo, mais do que santo, santíssimo. Não pode ser tratado de forma leviana, com gestos corporais irreverentes, com
movimentos extravagantes. Essas coisas não agradam a Deus. Pergunta 4. Por que mandou Deus que Moisés tirasse os sapatos junto à sarça ardente? E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo 3:5. Vê também Josué 5:15. A presença de Deus santificou o lugar. Onde quer que Deus se encontre com seu povo, esse lugar é santo. Então, o que nos mostra que realmente esses locais de culto que as pessoas se reúnem hoje não é santo, é a sua própria irreverência, a sua própria mundanidade, a sua própria extravagância, a sua própria ostentação. Enquanto que a Moisés foi dito que tirasse os sapatos, né? Hoje as pessoas entram aí, os homens e as mulheres, com seus sapatos nesses locais e ainda com sapatos extravagantes, com sapatos caríssimos, e outros com humildes, não importa. O fato é que nota-se uma discrepância muito grande entre o local realmente sagrado, onde Deus está, e o local onde Deus não está. E as pessoas fazem o que elas querem, vão como elas querem, e muitas coisas desse tipo acontecem. Pergunta 5. Depois de terminada a construção do tabernáculo de outrora, o que aconteceu? Então a cobriu toda a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40:34, vê 2 Crônicas 5, 13 e 14. Então, de fato, aqui é algo visível. A glória, visivelmente, obviamente que de uma forma que dava para eles verem sem serem fulminados, ela apareceu. Pergunta 6. Por que devem todos mostrar respeito pela casa de culto? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. A falta de reconhecimento disto leva muitos a deixarem de manifestar pela casa de adoração o devido respeito. Nada parece ser mais apropriado para o culto divino do que a reverência e o silêncio na casa de cultos, em cujo interior só se deve ouvir o som de orações, louvores e ações de graças a Deus. Tanto ao entrar como antes de sair da casa de Deus, é altamente apropriado e constitui excelentíssimo proceder que cada adorador incline a cabeça por alguns momentos em oração silenciosa. Então aqui nós vemos que o que Abacuque está falando aqui, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, é que ele está no seu templo no céu, não na terra. Abacuque não estava falando aqui que Deus estava no seu templo na terra. Porque o próprio Salomão, quando ele escreveu, quando é dito ali na dedicação do templo, vou colocar o texto aí para vocês verem, ele diz que é impossível os próprios céus conterem a Deus, quanto mais esta casa. Então, em vários momentos ali, ele fala que o nome de Deus que habitaria ali, e não a presença realmente de Deus. Então, quando Abacuque fala o Senhor está em seu santo templo, é no céu. E aí fala, cale-se diante dele toda a terra. Nós levamos esse texto ao pé da letra, então nenhum ser humano pode falar, pode conversar, né? Toda a terra deve ficar calada. Então aqui nós precisamos entender que esse cálice diante dele toda a terra é em sinal de reverência, porque ele está no comando. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca para falar o que não devemos, para blasfemar do nome de Deus, ou para falar de Deus de coisas que não são verdadeiras, que não estão nas Escrituras, ou são deturpadas. Tá? Então precisamos entender realmente o contexto desse verso aqui, desse texto de Abacuque 2:20. Pergunta 7. Como manifestou Cristo sua consideração pela santidade da casa de Deus? Na realidade aqui a santidade do templo lá de Jerusalém, que depois foi destruído no ano 70. E ele mesmo profetizou que seria destruído, né? Ele disse, a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mas vamos ver o que Jesus disse. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo,
começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Marcos 11, 15 a 17. Esta purificação ocorreu ao terminar o ministério público de Cristo. Houve uma purificação idêntica também no começo de seu ministério. Vê São João 2, 13 a 17. Nós vemos aqui claramente que Jesus teve um comportamento radical. Se Jesus fizesse hoje isso em muitos templos, ele seria considerado como perturbador da ordem, seria preso. E talvez até condenado à morte, como ele foi naqueles tempos. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele demonstrou a importância da reverência em um local que se destina à adoração a Deus. Então, todo local que se destina à adoração a Deus deve ser realmente reverenciado. Mas essa reverência precisa partir, acima de tudo, do coração, porque se Jesus ele não habita no coração, como as pessoas vão ser reverentes em um local onde elas se reúnem para adorar coletivamente? Né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 8. Com que puniu Deus a Nadab e Abiú por oferecerem fogo estranho ou comum no serviço do tabernáculo? Vamos ver a resposta. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, 1 a 2. Olha que coisa terrível aconteceu pela irreverência desses homens. Eram sacerdotes, ofereceram ali um fogo estranho, que Deus não havia autorizado. O fogo que ardia ali, ele devia arder continuamente no altar. Eles tinham que usar aquele fogo para acender a menorá e para fazer tudo que fosse necessário ali, mas eles levaram outro fogo, um fogo estranho, um fogo que não era o fogo do altar, que ardia permanentemente. Então eles foram fulminados, eles morreram, porque eles foram levianos. Vamos para essa nota em nosso estudo. Isto, tal como as duas purificações do templo feitas por Cristo no começo e fim de seu ministério, mostra que Deus é estrito no tocante ao culto e ao procedimento dos adoradores em sua casa. Em nenhuma igreja ou edifício dedicado especialmente ao serviço de Deus se deve permitir qualquer representação que não esteja em harmonia com seu caráter sagrado, nem seja conducente à reverência para com Deus e às coisas sagradas. Não se deve fazer da igreja um lugar de festas, conversas ou profanos entretenimentos e diversões. E é o que nós vemos hoje. As mais variadas casas de culto, os mais variados templos das mais variadas religiões. Uma completa Babilônia, uma completa confusão, uma completa apostasia, um completo comércio, uma completa irreverência. Pergunta 9. Para que fim somos exortados a reter a graça? Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Então nós vemos aqui que para servir a Deus agradavelmente é necessário fazê-lo com reverência e piedade. E é algo que tem sido cada vez mais raro naqueles que se dizem adoradores. Próxima pergunta, pergunta 10. Em que espírito disse Davi que prestaria culto a Deus? Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmo 5, verso 7. É importante lembrar aqui mais uma vez que no tempo de Davi não existia templo. O templo foi construído pelo seu filho, Salomão. Aqui provavelmente
por um problema de tradução, aparece a palavra templo, mas o mais correto a se entender é que ele estava falando aqui do tabernáculo, onde se fazia ali os sacrifícios e tudo mais. Pergunta 11. Que instrução deu Salomão no tocante ao nosso comportamento na casa de Deus? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5, verso 1. Então já vimos essa pergunta na lição anterior, no estudo anterior, no tema anterior que estudamos, né? E mais uma vez vemos aqui que até a forma como andamos nesses locais de culto, de reunião, se de fato a presença de Deus está ali, né, porque é algo muito raro, deve ser feita de forma ordeira, de forma reverente, e não de forma irreverente, de forma apressada. Pergunta 12. Em que medida disse Deus que ele seria honrado? Vamos ver. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 1, 11. Então a palavra de Deus nos diz, através do profeta Malaquias, que ele seria honrado não só em Israel, né, como na época ali acontecia, mas em todo o mundo, né? Porque grande é o meu nome entre os gentios. E hoje nós aqui no Brasil, né, como gentios, também honramos ao nome dele e devemos fazê-lo com sabedoria, em espírito e em verdade, prestando a ele um culto racional também, como diz em Romanos capítulo 12, verso 1, que é oferecendo o nosso corpo, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele, que é o nosso culto racional. Então, quando nós nos oferecemos inteiramente a Deus, sabendo o que nós estamos fazendo, não de qualquer maneira, nós estamos oferecendo um culto, uma oferta, o nosso corpo como uma oferta, como um culto racional, né? Então, assim estamos honrando a Ele. Pergunta 13. Para quantos pretendia Deus que sua casa fosse uma casa de oração? Também os levarei, os filhos dos estrangeiros, ao meu santo monte. Aqui ele está falando das mansões eternas, né, celestiais. E os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, verso 7. Então, de fato, aqui existe uma dupla aplicação, né? Tanto o monte ali onde existia o templo, que hoje é lá em Jerusalém, onde está aquela mesquita Al-Aqsa, né? O meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios. Aqui tem um contexto de época, né? E não era só para os judeus, era para todos os povos. Hoje, como nós vivemos sob a nova aliança, é o sangue de Cristo que está sobre nós, não de touros, de bodes, de ovelhas, o nosso corpo é o sacrifício vivo que devemos entregar a Ele, no altar, não físico, mas um altar espiritual, né? E Ele assim recebe esse sacrifício, recebe a nossa vida, se nós a dedicarmos plenamente a Ele, né? Vamos para essa nota aí, então, do nosso estudo. O capítulo 56 de Isaías contém uma profecia relativa aos tempos do Novo Testamento. É evidente, pois, que Cristo proclamou um princípio geral, aplicável a todas as casas consagradas ao culto divino. Quanto ao citar essa profecia, diz que a casa de Deus seria uma casa de oração para todos os povos. Ver Mateus 11, verso 17. É algo que eu não concordo, está aí na nota, foram os editores do livro que escreveram, né? Que é aplicável a todas as casas consagradas ao culto divino. É evidente, pois, que Cristo proclamou um princípio geral, aplicável a todas as casas consagradas ao culto divino.
nem todas as casas consagradas ao culto divino, de fato, elas prestam um culto correto, como Deus quer. Então, por mais que seja aplicável a todas elas, nem todas elas praticam o que foi pedido, né, por Deus. Enfim, vamos para a última pergunta, pergunta 14. Quem está presente em todas as reuniões efetuadas em nome de Cristo? Ele mesmo, né? Já vimos esse texto no estudo anterior, vamos lê-lo mais uma vez agora. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. Isso inclui você e eu, ou vocês que estão aí reunidos assistindo este vídeo de estudo, e eu que estou aqui do outro lado, até vários quilômetros de distância de vocês. Estamos reunidos em nome de Jesus, invocamos a presença dele aqui no início, e ele está conosco aqui nos ajudando a entender este tema, e eu espero que todos tenham entendido. Quero deixar mais uma vez aqui declarado que Deus ele não leva em conta os tempos de ignorância. Se você é sincero e se reúne em algum templo e segue aquilo que você conhece ser correto e se esforça para prestar um culto verdadeiramente aceitável a Deus, um culto racional, um culto em espírito e em verdade, ele aceita a sua adoração. Mas o fato é que estamos vivendo em tempos onde esses locais de culto cada vez mais estão se tornando lugares de confusão, e Deus não quer isso de nós. Você não precisa se preocupar se você tiver que abandonar um local onde o nome de Deus não é honrado para prestar a Ele uma adoração, talvez na sua casa, com algumas pessoas que tenham a compreensão correta da palavra de Deus e queiram seguir o verdadeiro está escrito e não preceitos de homens. O seu culto será aceitável a Deus se você fizer isso. Porque não adianta você frequentar um determinado local de reuniões onde o que acontece ali não está sendo aprovado por Deus. Você corre o risco, inclusive, de também não ter a sua adoração aprovada por Deus, sendo conivente com o erro que se pratica ali. Então eu espero que vocês tenham entendido o estudo de hoje, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir.